dizendo que o Eduardo Bolsonaro é sustentado pelo Vorcaro. Eu falei, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A vontade de falar um palavrão. Não tem conversa de WhatsApp minha. Escutem bem aqui, olhem no meu olho. Eu não tenho nem o telefone do Vorcaro. Não tem absolutamente pipoca nenhuma disso. Irresponsabilidade da imprensa de ficar falando que eu tô recebendo o dinheiro do cara. Eu me fico com raiva aqui, porque são jornalistas que jogam a sua credibilidade no lixo. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí. Confirma pra mim, Alan, por favor, mas eu vi uma notícia agora há pouco falando que o pai do Vorcaro foi preso. Não é o pai do Vorcaro que... Não foi ele que colocou R$1 milhão pro Partido Novo, acho que em Minas Gerais, alguma coisa assim? Foi, exatamente. Aguardamos o pronunciamento de Zema, incisivo. Zema, uma pessoa pública, não pode estar no partido desse, Zema. Ou será que a sua moral só serve para nos acusar? É claro que eu estou fazendo aqui uma provocação, e de fato isso daí está estremecendo uma relação com o Novo, em que pese haver pessoas boas, o Alan acabou de falar algumas delas, mas tem deputados que já estão entrando em contato comigo falando, olha, será que não é o caso do Partido Liberal debater internamente essa questão? Eu acho que sim, a gente tem que falar dessa questão, porque imagina só você ter um vice como esse, que horas depois alguma coisa sai na imprensa, sem ouvir o outro lado, parte para o ataque, sendo qualificado e visto como aquilo que o Rogério Marinho falou, um oportunista. Oportunista é um linguajar, digamos assim, muito até polido, quase um eufemismo para você tratar o Zema numa situação dessa. E aí o Flávio, ele dá o segundo, não é nem tapa de pelica, né? É um box, um direto de direita, quando ele chega para a Globo pressionando o Flávio Bolsonaro, mas Flávio, 2024, todo mundo já sabia quem era o Vorcaro, etc e tal, quando foi assinado o contrato aí para, enfim, a empresa entre patrocinar o filme, etc. Investir. Calma aí. O dinheiro do Banco Master, que foi para o programa do Luciano Huck, foi 2025 e 2026. Muito provavelmente aí por alguma empresa acessória ou do grupo do Master que não foi liquidada junto com o banco, né? Mas e aí? Então o que acontece? O que o Flávio Bolsonaro falou naquele primeiríssimo vídeo dele é a verdade. Vamos separar o joio do trigo. Porque se o Vorcaro fez alguma coisa de errado, então todo mundo que recebeu investimentos são pessoas que estão no erro também, então a Fórmula 1 está no erro. Então, eu tenho uma lista aqui, ó, vamos lá. Então quem está no erro aqui? E lembrando, né, não tem CPF e CNPJ do Banco Master para o filme. São outras empresas, outros CNPJs. Mas o Banco Master, no seu CNPJ, você tem aqui patrocínios para Fórmula 1, TV Globo, Domingão, Will Bank, Carnaval do Rio, né, Camarotes Quem, o Globo e Alma Rio. Da grande imprensa tem Metrópolis, Estadão, Eventos do Valor em Nova York, influenciadores como Léo Dias, né, e vários outros. Aqui eu estou citando apenas alguns. E entendam a diferença. Para que seja um escândalo de corrupção, tem que haver uma contrapartida. Qual é a contrapartida que o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro poderiam dar de volta ao Vorcaro? É muito pelo contrário. Nós somos pessoas radioativas, altamente perseguidas. É por isso que o filme está sendo feito, foi filmado, né, no Brasil, mas o filme é todo norte-americano, com atores americanos, com fundo que segue as leis americanas, que tem cláusulas ali que você não pode expor os investidores por razões óbvias. Você imagina, vou fazer um filme do Bolsonaro, aí encontro uma pessoa, não, eu quero investir nesse filme. Tá, pode investir aqui, mas bota o seu CPF. No momento em que empresários como aquele de Santa Catarina eu ia mencionar cadeia, agora, condenado acho que a 14 anos de cadeia, porque colocou R$500, sei lá, acho que para o ônibus ir para Brasília, alguma coisa desse tipo. Exato, ele nem foi, tá? Nós somos pessoas que temos que tomar todo o cuidado para não expor investidores. E aí eu desmonto o post da Renata Barreto, onde ela fala, o Flávio deveria ter falado antes. Pergunta para a Renata Barreto, que trabalha nos Estados Unidos, se ela, quando recebe investimento, se ela sai já publicando, né, ao contrário de que diz a lei americana, porque se você fizer isso, os contratos, né, você vai estar quebrando uma cláusula contratual
Isso vai gerar multa e inviabilizar a gravação do vídeo, para começar. Então é claro que nesse tipo de negociação você não fica expondo a todo mundo. Mas, mais uma vez, né, o fundo é americano, segue as leis americanas e está tudo certinho. E, Alan, me dê a oportunidade aqui para acabar logo com essa baboseira que tiraram sem pé nem cabeça, dizendo que o Eduardo Bolsonaro é sustentado pelo Vorcaro. Eu falei, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A vontade de falar um palavrão. Porque o negócio é o seguinte, imaginemos a situação, se o Vorcaro, ou sei lá, uma empresa do grupo dele, ou ele traz uma pessoa, investidor qualquer, coloca qualquer investidor que seja, não precisa nem ser o Vorcaro, qualquer investidor. Se ele coloca um dinheiro no fundo americano, que foi criado para fazer um filme, e esse fundo manda para mim, para eu, sei lá, comprar um carro, fazer compra no mercado, pedir um Uber, isso é cadeia nos Estados Unidos, gente. Isso é cadeia nos Estados Unidos. E agora a cereja do bolo. Porque no meu processo de green card, eu presto satisfação não só ao banco de onde vêm os meus recursos, como também às autoridades norte-americanas. Então, é um fundamento sem pé nem cabeça. Isso descredibiliza até essas pessoas que estão fazendo essa investida política contra nós. Porque o Flávio só está sofrendo isso porque ele é o líder das pesquisas para presidente do Brasil. E tal qual ocorreu com o Jair Bolsonaro, vai ter investidas dessa. Não será a primeira e não será a última. Agora, se a nossa base da União da Direita, num primeiro momento, horas depois de ser anunciado alguma coisa desse tipo, sai falando, Flávio, meu Deus do céu, pedindo dinheiro para o Vorcaro, você tem que, enfim, tirar a candidatura, etc. Vai ficar difícil de levar a caminhada adiante. A gente vai levar. É bom que a gente vai separando também internamente o joio do trigo. Né? O Zema enterrou qualquer possibilidade, não só dele ser vice, como a relação do Partido Liberal com o Novo, que são partidos do espectro da direita, que em tese deveriam caminhar juntos na eleição. Vamos ver o que vai acontecer. Bem, mas inicialmente aí, é isso que eu tinha a tratá-la. E outra coisa, não existe, começaram a falar esse negócio, não, Vorcaro, Banco Eduardo, não tem conversa de WhatsApp minha. Escutem bem aqui, olhem no meu olho. Eu não tenho nem o telefone do Vorcaro. Não tem absolutamente pipoca nenhuma disso. Que irresponsabilidade da imprensa de ficar falando que eu estou recebendo o dinheiro do cara. Eu me fico com raiva aqui, porque são jornalistas que jogam a sua credibilidade no lixo. Aí depois reclamam, ai, por que a Timeline lidera aí? Por que a Auriverde manda bem? Por que o Paulo Figueiredo, poxa, tem um canal de grande sucesso, mesmo sem serem profissionais ou com câmeras e estruturas de milhões? Porque esses caras da imprensa são uns bostas, ficam falando isso daí. Então quer dizer então que o Eduardo Bolsonaro recebe dinheiro do Vorcaro, desviou de um fundo americano, e o banco americano não sabe, as autoridades americanas não sabem, mas a PF acha que sabe. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não tem um mínimo de responsabilidade. Agora, a nossa resposta está demorando a chegar, por quê? Porque a gente tem que ver, tintim por tintim, porque uma vírgula errada vai dar ensejo a um dia de pancadas na imprensa. Porque pode ter certeza, Alan, o que a imprensa vai querer mais repercutir não é o Flávio dando esse tapa de pelica na Globo, que recebeu o dinheiro do Banco Master. O que vai repercutir é qualquer outra coisa. Se ele fala uma coisa e eu falo no sentido diferente, eles vão ficar tentando caçar essas contradições. Mas graças a Deus já está tudo se mostrando de maneira clara. Você pode ver, né? Eu acabei de falar aqui. Então vamos lá. Então o Vorcaro investiu aqui na Fórmula 1, patrocinou Metrópolis, o Estadão, o Globo, o Luciano Huck. Eu quero ver o Luciano Huck dando explicação com vocês aí, do Alibe, alguns outros lá. Estava o Otávio Guedes, estava a Malu Gaspar, que ainda que de maneira educada, mas naquele ponto jornalístico, tentando colocar quente para ver se o Flávio dá uma resposta desastrada, façam isso com o Luciano Huck. Chamem o Luciano Huck na Rede Globo. Porque se vocês estão tratando como um dinheiro ilegal e não tem contrapartida política, porque nós somos perseguidos, tem a contrapartida comercial de pagar de volta o investidor, como todos os investimentos, como foi o filme do Lula, feito pelo Roger Stone, como foi o filme do Temer. É um investimento. Agora, como é que a gente ia saber em 2024? Como é que ia saber isso em 2024? Meus caros, vocês estão vendo o que está acontecendo. O Intercept está fazendo um vazamento seletivo, algo criminoso para tentar assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro, porque ele lidera as pesquisas para presidente. Não tem nada de legal,
Nada de irregular. Mas ainda assim, eles vão tentar emplacar as suas narrativas se apegando a termos técnicos para tentar manipular você a imaginar que nós estamos mentindo. Acabou de sair agora mais uma matéria falando, ou sugerindo, que eu estou sendo bancado, financiado nos Estados Unidos por Daniel Vorcaro, o que é uma mentira. E eu acho que nada melhor do que vir aqui a público falando diretamente com vocês, que é muito melhor do que passar pelo crivo do Intercept, do que será publicado, porque eu já sei que eles estão na maldade, e dar os devidos esclarecimentos. Vocês lembram uma vez que eu lancei um curso chamado Ação Conservadora? Tem um tempo atrás, alguns anos. Pois bem, nesse tempo estava nascendo o sonho de fazer um filme da história do meu pai. Uma sugestão do Mário Frias, que é alguém da área e tem competência para colocar adiante um filme desse. Aquele tempo, a gente sonhava em contratar estrelas de Hollywood, como Jim Caviezel, mas sabíamos que seria muito difícil. Com o dinheiro dos recursos da Ação Conservadora, eu peguei 350 mil reais, transformei em cerca de 50 mil dólares e mandei para os Estados Unidos. Por quê? Para garantir o contrato com um diretor de Hollywood, para que ele pudesse fazer o roteiro, começar a rascunhar, desenhar essa história que lá na frente, se conseguirmos um investidor, ou um grupo de investidores, fazer o filme acontecer. Então a gente conseguiu segurar diretor de Hollywood 2 anos com esse contrato. Que eu fui um louco, que eu coloquei todo o risco somente para mim. Estava chegando no final desse contrato, nós iríamos perder o diretor de Hollywood, quando surgiu a possibilidade de um grande investidor vir a nos ajudar a fazer o filme, que depois acabou sendo um pool, vários investidores. Então, não tem nada além disso. A essa época, o meu contrato era com a produtora, que basicamente disse o seguinte: Eduardo, bota esse dinheiro aqui, como o risco está 100% seu, eu vou te garantir você ser diretor executivo do filme. Mas depois, quando a gente colocou o pé no chão e que a gente viu diante da possibilidade que nós estávamos e da perseguição sofrida no Brasil, fizemos toda a estrutura fora, nos Estados Unidos, para não sofrermos perseguição. Se o Brasil Paralelo, que não fez um filme sobre Bolsonaro, já foi censurado previamente em 2022, imagine dizer um filme sobre a história do Jair Bolsonaro com grandes estrelas de Hollywood. Certamente, isso não iria adiante no Brasil. Então isso foi feito lá nos Estados Unidos. Quando essa estrutura passou a ser uma estrutura de fundo de investimento, começou a ter outra estrutura, eu saí dessa posição de diretor executivo, que era o contrato antigo com a produtora, e passei então a ser somente uma pessoa que assinou a sua cessão de direitos autorais para que um ator pudesse me representar no filme e depois eu não processasse o filme. Basicamente, em linhas gerais, é isso daí. Ou seja, quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro é mentiroso. Quem fala que Eduardo Bolsonaro recebeu dinheiro deste fundo que foi criado nos Estados Unidos está mentindo para você. Eu recebi o dinheiro de volta por conta do contrato com a produtora, mas isso não passou pelo fundo. E recebi o dinheiro que era meu. Eu acho até que nem foi corrigido esse dinheiro, inclusive. 100% do risco, 50 mil dólares para mim faz falta. É por isso que a gente conseguiu confeccionar esse filme. Então, nada melhor do que a verdade. Intercept, pare de querer manipular as pessoas e soltar a conta-gotas esse assassinato de reputações. E para finalizar aqui, me ocorreu na cabeça, eles poderiam fazer isso na véspera da eleição, sem nos dar a chance de defender. Só que como foi solto que a estreia do filme Dark Horse, nome em inglês inclusive, da história do Bolsonaro, estava sendo programada para 11 de setembro, eles resolveram antecipar isso tudo, porque o filme poderia ser e será um grande sucesso. Uma peça de Hollywood que conta com diversos atores de renome. Já falei algumas vezes aqui, não está aqui mais na minha mão, mas Jim Caviezel, que fez Sounds of o Som da Liberdade, representou Jesus Cristo no Paixão de Cristo, filme feito junto com Mel Gibson. Tem gente que fez X-Men, gente que fez Prison Break, tem gente que fez Missão Impossível. Todas essas pessoas fazem parte do elenco do filme do Jair Bolsonaro. A gente não podia ser irresponsável de deixar toda a nossa estrutura no Brasil. Eu não preciso nem me alongar nessa parte, né, pessoal? Então é isso daí. O Intercept tenta mais uma vez assassinar a reputação do Flávio Bolsonaro e a minha própria,
E aqui fica para vocês a verdade. Se você gostou, eu peço, por favor, para curtir esse vídeo nas nossas plataformas, nos seguir nas redes sociais e entregar ele para o maior número de pessoas possível, para que assim a gente consiga desbancar mais uma fake news. Certamente não foi a primeira e não será a última. E eu quero crer que nós teremos o seu apoio para continuar entregando a verdade. Não houve nada de ilegal. Eduardo Bolsonaro não é bancado por Daniel Vorcaro e não recebeu um centavo do fundo de investimentos. Primeiro de tudo, claramente, o alvo é um alvo político. É o Flávio Bolsonaro. Né? Não tem nada de ilegal. Do ponto de vista jurídico, a gente está mais do que tranquilo. A gente tem que dar uma resposta política para isso tudo. Esse é o ponto número 1. Então eu não me preocupo com relação a possível futura extradição, qualquer coisa do tipo. Estão vindo para cima de mim, talvez para forçar a barra em algum procedimento desse, mas também porque já circularam matérias, né? E é por óbvio, sendo Flávio Bolsonaro eleito, eu sou irmão dele, eu teria uma grande entrada no governo Flávio Bolsonaro. Então, para tentar me queimar e me tirar dessa possibilidade, estão vindo para cima de mim. Mas nessa parte aí eu tô 100% tranquilo. Agora, é porque se não fosse, né, a questão política, se realmente fosse algo meritório, estaria indo para cima, como eu falei aqui, da Fórmula 1, né, do programa do Luciano Huck, ou mesmo do Roberto Justus. Roberto Justus, ele deu uma explicação, né, uma resposta muito boa com relação a tudo isso, que parece ser um caso muito semelhante ao que está acontecendo agora com o filme do Bolsonaro. Fala, poxa, lá atrás, poxa, você recebe investimento. Lá atrás, que eu digo, em 2024, até 2025, quem que era o Vorcaro? Era um banqueiro, um cara com capacidade de investimento gigantesca e que aportava recursos na imprensa, em filmes, como eu falei, né, filme do Lula, filme do Temer, né, no Estadão, no Metrópolis, na Fórmula 1, na própria Globo, que ficou sem resposta quando foi para cima do Flávio Bolsonaro. Então, isso daí era comum, era natural, era normal. E tudo ali que roda, né, com relação ao filme, como está dentro, o filme é um fundo americano, né, debaixo das leis americanas, e existem cláusulas contratuais de confidencialidade, não podia se expor ninguém. Até porque é o seguinte, se nós formos iniciar o filme do Bolsonaro deixando em aberto os investidores, ninguém vai querer investir, porque a perseguição é clara e notória contra nós. O Brasil não vive mais um Estado democrático de direito. Então é isso daí que está acontecendo, Salles. Sem sombra de dúvida, trata-se de uma questão política e o Flávio tem, né, assim como nós aqui do lado de cá, todos nós, estarmos alinhados na comunicação para não dar brecha a qualquer eventuais segundas interpretações. Acho que é isso daí que a gente tem que fazer agora. A política é aquela arte do possível, né? É muito difícil você conseguir, de maneira prévia, identificar uma pessoa que lá na frente vai mudar a postura, vai mudar a conduta. O ser humano é imprevisível, né? E somente quando ele está diante da realidade é que você pode conhecê-lo. Eu não sei necessariamente quem falou, né? Mas quer conhecer um homem, dê poder a ele. E vão ser pessoas que vão se tornar mais leais, mais fiéis, estarão junto contigo, e tem outras que não, né? Então é difícil você conseguir medir isso antes de uma eleição, né? Eu não vou aqui citar exemplos para polemizar, mas voltando aqui no primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, primeiro mandato presidencial, né, aquela geração do PSL, que não deu nem tempo de mais gestão e já ocorreu racha no partido, aí foi Joyce, Frota para lá, eu para cá, enfim, aquilo dali já demonstrou que a população, ela não perdoa esse tipo de conduta. É dizer, se você foi eleito no partido do Bolsonaro, com apoio do Bolsonaro, colocou um vídeo, uma foto com ele durante a sua campanha, você não tem direito de se virar contra ele depois que você é eleito. Você tem que reconhecer a liderança dele. E a população já mostrou que não perdoa. Tanto que a Joyce, ela caiu 90, não foi 80, 70% o tombo que ela tomou. A Joyce, ela perdeu cerca de 99% dos votos dela. Vamos lembrar, em 2018, Joyce Hossmann fez mais de 1 milhão de votos. Em 2022, na sua reeleição, ela fez 13 mil votos. Então, inclusive, as pessoas, hoje em dia, quando elas querem até criar uma dissidência ou divertir de Jair Bolsonaro, elas não fazem igual a Joyce fez. Seria muito burro repetir o erro dela de frontalmente abrir um campo de batalha contra o Jair Bolsonaro, achando que você própria é a dona dos votos. E a gente vai ver isso acontecer de novo com a Soraya Tronic, por exemplo, se ela for candidata ao Senado, à reeleição no Mato Grosso do Sul. Acho que ela não será. Mas, enfim, é difícil, às vezes,
Poxa, você abre uma sociedade, um sócio um sócio seu, que teoricamente é um grupo seleto de pessoas próximas, suas acontece um problema. Às vezes você tem um casamento que acontece um problema, você acaba divorciando. Então é complicado, é da natureza humana. O que você tem que tentar ver é ter o instinto ali para ver se tem algum indício de que essa pessoa não é uma pessoa confiável ou que já fez alguma coisa desleal no passado. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o Vorcaro vai delatar, vai falar, vai abrir o bico com relação aos ministros do STF, com relação a alguém lá do STF? Ou ele vai ficar pianinho e vai se referir somente aos parlamentares do Congresso Nacional? Senadores, deputados, vai falar sobre membros do executivo do governo Lula ou do próprio Lula? Tem alguma coisa para falar referente a, sei lá, ministros do governo Lula? Essa colaboração premiada ou a famosa delação do Vorcaro vai cair como uma bomba na República, não tenha dúvida disso, principalmente se ele abrir o bico referente aos ministros do STF. O STF está passando por um momento muito delicado no sentido de que a instituição, a credibilidade da instituição está em jogo. E o Vorcaro vai ser um cara que vai, me parece, colocar aí a par de cal nessa situação toda, quando se refere ao STF e também ao destino da República, né? A CNN está publicando aí. A CNN está publicando. A manchete da CNN diz que a comunicação entre Moraes e BC, que é o Banco Central, né, entra no radar da delação do Vorcaro. Não se sabe se vai acontecer ou não, porque as especulações que se tem em torno dessa questão da delação ou da colaboração premiada do Vorcaro é que ele vai isentar lá os ministros do STF. Mas de toda forma a CNN está falando aqui que o Vorcaro pode delatar sim os ministros, principalmente aí o Moraes, né, o Alexandre de Moraes, né? A colaboração do ex-banqueiro deve abordar se houve reuniões entre Moraes e o presidente do BC, do Banco Central, né, sobre a liquidação da instituição financeira, ou seja, o Banco Master. Moraes se reuniu ou não se reuniu com o presidente do Banco Central para falar sobre a liquidação do Banco Master, que é do Vorcaro? Era, né? Que agora o Banco Master quebrou, nem existe mais o banco. Então fica aí a grande pergunta, a pergunta que não quer calar. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. E até breve.